51º Festival de Brasília, realizado com recursos públicos da Lei de Incentivo à Cultura do DF, do Distrito Federal, Agência Nacional de Cinema Ancine, Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Net Claro, Petrobras e BRB, Banco de Brasília, realização Secretaria de Estado de Cultura, Governo do Distrito Federal e Ministério da Cultura. Bom, a gente conta aqui com representantes dos filmes Cairo e Los Silêncios, lembrando que essa é uma conversa aberta ao público, lembrando também que, como ela é transmitida pela internet, a gente lembrar das pessoas de esperarem o microfone chegar para falar, para facilitar a compreensão de quem está vendo online. Enfim, e o mais breve possível a gente vai abrir para perguntas e respostas. Enfim, queria também chamar a atenção para as exibições hoje à tarde no Cine Brasília, às 14 horas Parque Oeste, às 16 horas o documentário Excelentíssimos, e às 19 horas, que são filmes em suas pré-estreias aqui no Festival de Brasília, e 19 horas uma cópia restaurada de Lance Maior de Silvio Bach em 35mm no Cine Brasília hoje. Essa programação, e inclusive isso é bastante importante, que eu acho que a programação ela é muito complementar, os filmes têm dialogado muito entre si, então quanto mais filmes vocês conseguirem ver fora dos horários, digamos, nobres da competição oficial, mais interessante o festival fica. Eu queria até começar esse debate falando um pouco disso. Ontem, os dois filmes que passaram antes dos filmes da competição, ontem foi praticamente um dia temático, foi a Elegia de um Crime, às 14 horas, o documentário Nós, às 16, depois o Torre das Donzelas e Os Silêncios. E são todos filmes que falam muito sobre determinadas formas de violência, né, e apagamento dessa violência também. Inclusive, no documentário Nós, são três, eu não sei se tem representantes do Nós aqui na plateia, são 3 casos de desaparecidos por crimes diferentes e tem um depoimento de um índio, uma liderança indígena que desapareceu, e um índio que fala: os mortos um dia vão nos contar onde estão os cadáveres. Ele fala isso no filme. Enfim, são filmes que estão reverberando entre si, então isso é bastante interessante. Eu queria que, muito rapidamente, de repente, a gente... apresentando as pessoas que estão na mesa, mas lembrando que tem pessoas dos filmes na plateia e que, se for o caso, a gente pode também estender a conversa para quem está na plateia. Mas do filme Cairo, aqui na mesa, a gente tem o diretor Fábio Rodrigo, e a Vanessa Oliveira, atriz. Do filme Los Silêncios, nós temos o produtor Leonardo Mack. Nós temos a Exlende Medina, que, se não me engano, fez toda a parte de produção de elenco. A diretora, Beatriz Senhier. A abuelita, Albina Ravachunha. Temos Maria Paula Tavares Penha, aqui do lado do Henrique Dias. Então, eu queria, na verdade, que muito rapidamente, cada um falasse só um pouquinho, pedindo para o Fábio Rodrigo, talvez, falar sobre um pouco o que você falou ontem na apresentação do filme, que você estudou naquela escola, né? Enfim, contar um pouquinho da história do filme, e a Beatriz contasse um pouquinho também Você falou que foram 10 anos se dedicando a esse projeto. Como você chegou até essas histórias? Nos créditos do filme está dito que o filme é inspirado em histórias que você ouviu, né? que você tomou conhecimento. Então, e principalmente como você achou esse lugar, porque ontem na van, na volta, ficou assim: existe a Ilha da Fantasia? Porque são coisas que a gente tem um desconhecimento absoluto, absurdo e quase total, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa história, de como você chegou, e o que Dias ontem falou um pouquinho disso no palco também. Eu queria que talvez você falasse. Nasceu no Peru, e nunca tinha ido ao Peru, e
e deu aquele depoimento bastante emocionante, e um pouquinho só da história da sua família, que eu acho que é uma história fantástica e que, por acaso, eu conheço porque a gente se conhece já há um tempo, e eu sei que é uma história fantástica e que talvez ajude a acrescentar o debate do filme também. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, então eu peço para todo mundo ser bastante rápido, para a gente poder abrir para as perguntas o mais rápido possível. Então, queria começar pela Vanessa e pelo Fábio. Bom dia. Está alto. Então, a história do Cairo, ela surgiu... Na verdade, eu escrevi esse roteiro em 2014, assim, ele tem bastante tempo já, mas partiu de um momento, de uma história de uma pessoa que eu conheci mesmo, assim, e foi importante também porque foi uma revisitação, assim, do lugar onde eu moro, que eu morei minha vida inteira, na verdade. Hoje eu estou mais para o lado da Zona Leste, não sei se vocês conhecem São Paulo, mas assim, a distância é grande. E aí, essa história surgiu de um amigo assim, que eu encontrei. Eu frequentava uma quadra de futsal na Quebrada, assim, onde eu morava. E eu conheci uma pessoa que, um cara hiper inteligente e hiper assim, aberto comigo, e a gente conversava sempre. Mas esse cara era meio que temido ali no bairro, por causa do envolvimento com bandidagem e algumas coisas assim, mas temido de verdade, assim, de pessoas como, sei lá, minha tia passava por ele e abaixava a cabeça, sabe? E eu não conseguia entender, porque eu tinha amizade com ele, não conseguia entender qual que era essa relação. E a gente conversava muito, porque as coisas que a gente passou na escola, a gente que é negro, não tem muito como explicar, assim, são coisas muito violentas, partem de crianças como a gente, mas que é uma coisa assim absurda que a gente passa na escola. E quando a gente sentava lá para conversar, a gente já ria disso, sabe? Entrava na sala e começava a imitar macaco e não sei o que lá. E a gente já ria disso, porque a gente já tinha meio que... estava meio que curando as feridas, assim, eu acho. E aí eu fiquei nesse ponto de entender, porque ele me contou essa história. Ele disse que ele perdeu a mãe e o irmão em uma chacina, assim, um assassinato que ocorreu durante uma batida policial onde ele morava. E as crianças na escola pegavam no pé dele ainda mais por causa disso, sabe? E aí foi o ponto onde eu parei para pensar qual era exatamente o momento onde esse cara teve essa virada, sabe? Porque se é um cara, gente boa, que a gente conversa, dá risada, e que ele é inteligente pra caramba, eu fico pensando qual era o momento onde a vida dele tinha dado essa mudança, assim. Foi daí que surgiu o Cairo, assim. É um filme que ele só entra naquele momento e sai, e te deixa com essa passagem, porque é esse momento de mudança na vida de um cara, sabe? De uma pessoa, assim. Um menino que se tornou uma outra pessoa a partir daquele dia. E eu acho que é isso. Eu falo pouco, né? Eu acho que quando você fala, tipo, é um momento, é um minuto, acho que é isso, né? A personagem Sônia, né, assistente social, ela é uma mulher negra, então ela vem com uma carga também de alguém que já foi muito machucada pela vida e está tendo que lidar em transformar a vida de uma pessoa, de uma criança, né? Então, tipo, ela já foi muito machucada pela vida e daqui a 1 minuto essa criança vai ser muito machucada pela vida e é ela que vai dar essa notícia, assim. Então, bem nesse sentido, assim. Que mais? Não sei, gente. Vou passar que falaram para ser rápido. Podia começar pela Beatriz e depois... Eu fiquei... Alô? Tá funcionando? Alô? Agora sim. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz quando eu vi o curta de vocês, porque eu falei, gente, dialoga pra caramba, assim, com o nosso filme. Ele tem quase um diálogo igual, assim, né? Uma situação muito parecida. E antes de responder essa pergunta, também tem uma outra coincidência que eu fiquei muito contente de saber, aproveitando que a Zita Carvalhosa está aqui, que nós dois somos ex-alunos das oficinas Quinofórum, que eu fiz a oficina Quinofórum, a primeira, 17 anos atrás, na comunidade da favela Monte Azul, onde eu fazia parte do grupo de teatro.
E foi uma alegria imensa, assim, poder ter os nossos filmes juntos. A gente comentou que foi uma sessão abraço, assim, né? Porque foi muito completo, assim. Foi tudo muito bonito, os filmes conversaram muito e a gente tinha essa relação já antes, assim, mesmo se encontrando só agora. Foi bem louco. Como que a história também desse meu filme também surgiu de uma amiga minha que me contou a história da infância dela. Quando ela se migrou, né, para o Brasil com 8 anos de idade, o pai dela tinha desaparecido e de repente ele reapareceu na casa dela, só que era uma situação tão complicada que ele foi cada vez desaparecendo mais. E ela hoje adulta, ela falava, eu não consigo nem lembrar exatamente se ele estava vivo ou se ele estava morto ali vivendo com a gente. Então era uma coisa assim que desde quando ela me contou isso ficou muito forte para mim, assim, muita gente veio me contar histórias, assim, eu amo ficar escutando as histórias, a coisa que eu mais gosto de fazer é ouvir a história das pessoas. Mas são poucas as que... E ela me contou e falou, você precisava fazer um filme sobre isso. E aí eu comecei a sonhar, assim, ficava algumas coisas que ela tinha até uma cena que nem está no filme, assim, mas que ficava voltando. Eu falei, eu vou escrever só para tirar de mim, vai. Aí comecei a escrever, aí comecei a pesquisar, aí comecei a cada vez encontrar mais colombianos, aí falei, ok, eu vou começar a pesquisar mais. E foi uma coisa que foi me tomando mesmo, assim, foi me chamando, me senti tocada, me senti chamada a adentrar esse universo. Aí pesquisando, aí quando fui ver já estava com o roteiro, aí eu falei, nossa, mas eu acho que eu quero mesmo, assim, dedicar quase 1/3 da minha vida para fazer isso, assim, acho que eu quero mesmo desenvolver isso. E eu me sentia... É muito louco, né, essa coisa de você se ver na história do outro, sabendo que o outro é de um outro país, né, ou sabendo que vem de outro contexto geopolítico, mas perceber quase um jogo de espelhos, assim, né, o quanto que esse estrangeiro está em mim também e o quanto que eu me vejo ali também. E foi muito louco. Daí, no processo de escrever essa história, eu me lembrei que na minha infância meu pai também foi foragido da polícia, assim, durante um tempo, porque ele não pagava pensão e tal, e ele aparecia assim na minha escola para me buscar de moto. Eu ficava feliz da vida de ver ele, mas eu ia rezando assim o caminho inteiro até chegar onde ele morava para não identificar onde que ele estava morando, para sem querer não falar sobre aquilo. E aí eu percebi porque que a história da minha amiga me tocava muito, assim, por também ter vivido uma certa clandestinidade assim nessa idade. E aí como é que eu cheguei na Ilha da Fantasia? Nesse processo eu estava fazendo bastante pesquisa. A primeira versão do filme se passava em Manaus, também numa comunidade de palafitas. Já tinha isso do rio ir subindo, e conforme o conflito vai se desenvolvendo, a água vai invadindo a casa onde eles vivem. Mas essa comunidade ela foi destruída, né, para fazer coisas para a Copa. E quando eu mandei o roteiro para o Sidney, que era para ele estar aqui, não sei, acho que ele já voltou, ele é um produtor de Manaus. E ele é um colombiano também que foi, quando criança, para lá. E ele leu o roteiro e falou assim, mas peraí, você escreveu a história da minha vida, como é que aconteceu isso? Como é que você escreveu a história da minha vida? Eu falei, não, é uma história de uma amiga e que eu estou vendo que se repete. Assim, eu entrevistei mais de 80 famílias vivendo, de refugiados, né, vivendo em São Paulo, Manaus, enfim, várias partes. E aí ele falou assim, essa história se passa ali na fronteira, eu acho que você tem que conhecer Letícia, acho que você tem que conhecer Tabatinga, você tem que conhecer lá. E aí que ele me trouxe a Slande, que é a prima dele, que morava lá, colocou a gente em contato. E aí eu fui conhecer lá, né, para ver como é que era. Quando, enfim, meu filho já estava maiorzinho, já tinha uns 9 meses, né. E aí, quando eu encontrei a Ilha da Fantasia, eu fui pesquisando, perguntando para as pessoas o que elas faziam, né, depois da escola, para as crianças e tal. Aí eu perguntei, do que vocês têm medo? E várias pessoas me falavam dos fantasmas da ilha, que entravam no corpo e fazer coisas que não queria. E eu já tinha essa nuance do fantasma no roteiro, mas era super sutil, assim, era uma sugestão. E aquilo foi super forte. Eu falei, nossa, é aqui, esse filme é aqui que vai passar. E dentre essas pessoas que eu entrevistei estava a dona Albina, que também me falou sobre isso e sobre várias outras coisas. Me falou da luta deles ali, né, da resistência deles, que querem tirar eles de lá e tudo mais. E aí eu voltei e reescrevi o roteiro. Assim, eu voltei para o zero, reescrevi a história toda para ter essa coisa mais forte, né, desses fantasmas que interferem na vida das pessoas e para incluir também esses personagens que eu tinha encontrado lá. Então foi mais ou menos esse caminho, assim, que foi
foi desaguando nisso. Eu pulei o Leonardo Mack. E a ilha existe de verdade, se chama Ilha da Fantasia, surgiu entre 20 e 30 anos ali no Rio do Amazonas. Ela fica 4 meses embaixo da água, 8 meses em cima da água, e a Dona Albina é uma das primeiras habitantes de lá e que luta por lá. O Leonardo Mack, produtor que eu não falei na primeira rodada, mas ele também tem histórias interessantes. Mas não sei se você precisa falar agora, mas só lembrando que exatamente pode quando quiser. Enfim, não sei quem quer falar, a gente pode ir passando, talvez. O Henrique, né? Você tinha falado para o Henrique Dias falar um pouco. Pode ser, mas pode ser. Se você quiser se apresentar também alguma coisa, rapidamente, seria ótimo, todo mundo. Muy buenos días para todos. Y en primer lugar, saludar al pueblo de aquí de Brasilia. Lo que yo nunca pensé siquiera venir en este lugar, estar reunido con la gente de acá. Pero de este momento estoy contento porque, en la verdad, la directora de la película, lo que la señora Beatriz nos buscó para trabajar en esto, yo nunca pensé. Pero para mí me gustó mucho el trabajo, lo que hicimos en mi comunidad. Y el trabajo fue durante el invierno y el verano, que trabajamos en eso para ver si nosotros también pudiéramos salir adelante, porque nosotros también en la comunidad donde nosotros vivimos en una lucha, que no tenemos ayuda de un gobernante, no tenemos ayuda de nada. Entonces, ellos allá nos querían sacar de nuestras comunidades. Y nosotros nunca hemos permitido que nos sacaran de allá, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en lo que vivimos. Y por eso me atreví a trabajar con esta película, que ahora yo me siento feliz y orgullosa porque salí adelante de una comunidad de bajos recursos, pero aquí estoy muy agradecida y feliz por estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Buenos días para todos. Doy gracias a la directora Beatriz por darme una oportunidad de estar aquí y participar en una película. Yo nunca me lo imaginé. Buenos días. No es fácil estar sentado aquí, les digo de una vez. ¿Qué les cuento? Es una historia tal cual como la dice Vía, la Isla de la Fantasía existe. Quiero decir que cuando ella llegó a Leticia y vio la isla, se enamoró, o sea, de una, quedó enamorada. Yo no entendía, ella como que viajaba, o sea, ella hablaba sola, murmuraba, y yo no sé qué era lo que ella veía, pero ella veía muchas cosas, y yo la miraba, yo le decía, sí, o sea, ¿qué es lo que está haciendo? Déjala, ella está soñando, está pensando. Y sí, yo fui contactada a través de mi primo Sidney, y pues básicamente lo que yo hacía era pues tomar las fotos del río lleno, el río bajo, y bueno, era el puente en Leticia y parte de Tabatinga. La Isla de la Fantasía es un barrio, por decirlo así, más de Leticia, Amazonas, pero lo que nos separa de Leticia, la isla, es como si yo fuese Leticia y ustedes son la Isla de la Fantasía. Nos separa un río que tiene sus crecientes y sus bajas. ¿Cuál es el problema ya básicamente? Como dice la abuela, la Isla de la Fantasía no tiene un apoyo ni social ni político.
por decirlo así. Ellos no cuentan con fluido eléctrico, ni agua potable, ni alcantarillado. La isla ha querido ser despojada, desalojada hace mucho tiempo, pero ellos han presentado una resistencia muy bonita, muy fuerte, pues, para no salir de ahí. La idea es que ellos vendan sus casas con tierras y todo, pero pues lo que dice la abuela, o sea, ¿para dónde se van a ir? Ellos de una u otra forma, esa es la vida que conocen, ellos ya se adaptaron a la subienda o cuando baja el río. Entonces, es totalmente cierto, todo lo que dice y todo lo que pasa en la película. Quiero resaltar acá que Beatriz habló y trató de nuestro conflicto de una forma muy bonita, muy respetuosa. La verdad yo agradezco mucho porque cuando tú estás, bueno, yo nunca había trabajado en una película, fui asistente de producción, pero uno siempre está atrás, ¿no? Uno está arreglando que una cosa, que la otra, pero anoche ver el trabajo ya, la verdad yo me emocioné mucho, de solo pensar, me dan ganas de llorar otra vez porque si bien nosotros no hemos vivido el conflicto armado de frente, de una u otra forma es una historia de mi país, de mi patria, me conmueve, me duele, me llena, pero lo hablaste de una forma muy bonita, muy delicada, muy respetuosa y la verdad muchas gracias. Gracias por la oportunidad, todos están cordialmente invitados a que conozcan Leticia Amazonas. Es una frontera donde todos somos hermanos, no existe la frontera ya en realidad. Tabatinga, Leticia, Perú, Santa Rosa, cordialmente invitados. Cuenten conmigo y un abrazo. Gracias. Uma coisa que me chamou muita atenção na Ilha da Fantasia, que eu fiquei fascinada, é que eles têm toda uma auto-organização. Então, eles têm realmente o presidente da ilha, que é o presidente, que aparece lá. Eles têm assembleias, assim, não sei se a cada semana, as assembleias em La Isla, a cada 15 dias tem as assembleias. Eles se organizam todo domingo, limpam a ilha, assim, então tem a secretária, eles se auto-organizam assim, de uma maneira... Ela é membro da junta, assim. Eu fiquei bem impressionada assim, com essa auto-organização. E é uma ilha só de imigrantes, porque ela surgiu lá e vem os imigrantes de toda parte, né? E é muito esse não lugar que eu estava buscando, assim, que é esse lugar que você está em suspensão entre um processo de luta, entre vivos e mortos, entre países, entre línguas. Caiu como uma luva. Queria deixar claro que o Sidney, citado, está ali, tá? Sidney, eu achei que tinha ido embora. Vou levar o filme para a Letícia. Estou preocupado com o tempo aí, tudo bem? Bom, tentando fazer curto uma longa história, ao mesmo tempo associar com uma sensação do filme, dentre as muitas sensações que o filme produziu em mim ao assistir ontem. Tem uma coisa que eu acho, das muitas leituras que o filme produz, uma delas que me interessou muito assistindo é a coisa da temporalidade mesmo, né? Os tempos do agora. Como é que um acontecimento, uma narrativa pode trazer um tempo que veio de antes e que levanta muitas questões sobre história, sobre o agora e sobre o que fazer do agora, tanto em relação a gênero como em relação a geração, né? Passagem de geração, tempo passando, que tipo de mudança está acontecendo, como é que a gente reitera ou renega essas mudanças. Então, tem uma materialidade do filme que traz nela própria essa história, esse tempo futuro, esse tempo presente, esse tempo passado. E aí, ligando com o que o Pedro perguntou, para mim acontece uma coisa semelhante, que enfim, meu pai era paraguaio, ele trabalhava no Instituto da Organização dos Estados Americanos, então era obrigado a mudar a cada 3 anos. Os filhos foram nascendo em vários lugares. Chico nasceu no México, é o segundo, está ali, é mais testemunho do que eu desse percurso. São 6 filhos. Eu fui o último, nasci no Peru e vim para o Brasil com menos de 2 anos. Então, voltando a essa analogia com o filme, eu passo a vida inteira como um carioca típico, anos 70, crescendo ali, né, nasci na década de 60, mas minha infância e adolescência, anos 70, 80,
com aquele lugar ali do meu pai, dos meus irmãos, das viagens que ele ainda fazia, dos trabalhos que ele fazia sempre com países subdesenvolvidos, seja na América do Sul, seja na África. Então, toda uma relação com a teoria da libertação também, tanto meu pai quanto minha mãe. Então, tinha uma presença de um certo pensamento sobre a América do Sul, sobre questões sociais, questões de igualdade. E aí chego lá, não só na conversa com a Beatriz, como lendo o roteiro, como chegando lá na Ilha da Fantasia, que é um negócio que te toma, né? Porque tem essa materialidade. Aí você chega lá, você vê essas pessoas lindas, aquela língua, aquele lugar, aquela tríplice fronteira, aquela água passando o tempo todo, subindo, descendo. Tem, assim, tanta coisa acontecendo no nível material, estético e relacional, assim, que se não tem como você não acessar essas coisas. Então, para mim, era uma emoção meio permanente, além do trabalho a ser feito, que é sempre desafiador. Fiquei ali passeando, tirando foto, trabalhando, olhando e meio impressionado sempre com o quanto de aberto e de flutuante para mim tinha ali, porque aquilo não fechava, não tinha como fechar. Era um negócio de ficar pensando essa vida, essa geopolítica, essa vida pessoal, essa relação afetiva. Eu tenho 2 filhas, aí primeiro dia que eu fui ensaiar com eles, já fiquei grudado nos 2, apaixonantes, um afeto, assim, uma agarração, um amor, assim, então. Então, para mim teve, além de todas as coisas que acho que a gente vai falar, de certa maneira, aqui, que tem no filme, teve também essa pegada pessoal, sensorial, afetiva, que foi muito, muito forte. E ontem meio que voltou tudo, fiquei meio lesado, assim, mergulhado no filme, como se eu estivesse dentro daquilo ali, sem porto, né? Aquele barquinho do Adolfo com o menino falando, tem que olhar no olho do cliente. Tem que olhar no olho do cliente. Mais ou menos isso. Queria muito agradecer o Kiki de estar no projeto. Ele entrou, só muito rapidinho, ele viu a primeira versão do roteiro, acho que 2012, né? Que eu estava escrevendo, ele me vinha em mente, como esse pai, ele me vinha à mente, e falei, bom, tenho que dar um jeito de entrar em contato com ele. Ao todo foram quantos anos, Beatriz, ao todo? Em 2012 eu já tinha um primeiro tratamento. Eu comecei a escrever em 2009, 2010, mais ou menos, então faz 8 anos. E eu queria muito agradecer essa parceria de ficar tanto tempo e de se doar e de estar junto no projeto desde o início. Já temos um primeiro inscrito, Carlos Alberto de Matos, e mais alguém, Suene, Ernesto. A gente tem visto muitos documentários sobre a questão colombiana, né? E eu achei, realmente foi uma surpresa para mim encontrar um filme brasileiro de ficção, a meio caminho da ficção, né? E que trata disso. Eu acho que é uma super novidade assim, para a gente, muito bem-vinda. Que nos aproxima, né, dessa questão latino-americana que às vezes a gente se afasta tanto, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi criar essa estrutura de fronteira que o filme tem, né, que é muito de fronteira entre a ficção e o documentário, entre a escuridão e a fosforescência, né, entre você estar ali com pessoas reais, de repente dando depoimento sobre suas perdas, suas dores e tal, dentro de uma história que tem ficcional e tal. Eu queria saber como é que foi a elaboração desse roteiro, dessa estrutura, e com quem colaborou com você nisso, mais diretamente, como é que foi esse tipo de colaboração, para você entrar nessa fronteira, nesse miolo ali? É muito louco. Meu processo criativo ele é muito intuitivo e muito... Eu vou escrevendo o que eu vou vendo, assim, eu falo mesmo sozinha, assim, com os personagens, assim, eu vou meio que seguindo os personagens e me surpreendendo junto com eles, assim, é muito vivo. Tanto que a cena em que ela fala na Assembleia dos Mortos foi uma surpresa para mim também. Aí eu comecei a chorar, escrevi no roteiro, falei, gente, ela está morta, meu Deus, ela está morta, e aí reescrevi tudo. Então é um processo que é muito, muito mais intuitivo do que racional. E aí, assim, dentro dessa questão de linguagem, né, para mim, tinham 3 questões que eram muito importantes. Uma, eu incorporei essa questão do fluorescente, que faz parte da cosmologia de lá. Assim, eles veem os espíritos com essas cores e usam muitas cores fluorescentes. Então, eu falei, nossa, vou usar isso e vou incorporar isso narrativamente.
Então é gradativo, né? Nesse processo de morte, ela vai ficando cada vez mais fluorescente, e o pai também começa com brinquinho, sapato, depois a blusa, os shorts, vai até que chega na Assembleia dos Mortos, em que está todo mundo lá brilhando, né? Então isso era uma questão narrativa. A outra questão é que eu queria mesmo partes totalmente em negro no quadro, com uma luzinha aqui, uma luzinha ali, às vezes em movimento, porque eu estou falando disso, né, que a gente não vê, eu estou falando daquilo que a gente às vezes percebe, mas não tem como ver, né? Eu estou falando desses traumas psicológicos que a gente carrega com a gente, essa questão temporal, né, que é o passado, o presente, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a outra questão de linguagem é que, para mim, era muito importante que tem várias ações que acontecem fora de quadro, principalmente a questão violenta. Assim, toda violência se passa fora de quadro, porque, para mim, é mais importante o trauma psíquico que você carrega, assim, para onde quer que você vá, você carrega essa violência, a questão da guerra, né, para onde você for. Para mim, isso é muito mais forte do que mostrar qualquer imagem que a gente já estava saturado de ver, né, e que acaba diminuindo. Então, dentro desses 3 conceitos, eu fiz todo o storyboard do filme. É um filme que, para o tamanho dele, tem umas cenas meio Ben-Hur nele. Assim, a gente só foi descobrir filmando, né? Quando apareceu a cena dos barquinhos, no início eram tipo 12 canoas. E surgiu a comunidade inteira que quis participar. Chegamos lá, tinha, sei lá, mais de 36 canoas, 50 canoas. Porque todo mundo quis participar e a gente teve que dar conta enfim. E foi maravilhoso, e realmente, quando eu vi, eu estava lá para a esquerda, para a gente, estou fazendo um Ben-Hur aqui no meio do mar, no meio do lago. Quando foi que isso aconteceu? Que esse drama minimalista virou Ben-Hur, assim. Mas, enfim, eu fiz todo o storyboard, eu sabia que a gente tinha 8 planos por dia para filmar. A gente fez vários takes, porque, né, trabalhando com crianças, tudo, eu venho do teatro, então, para mim, a questão da atuação é muito importante, essa naturalidade de ter uma situação na qual eles pudessem estar livres para improvisar em termos de diálogo, mas que o subtexto estivesse muito bem entendido, e de onde a gente vem para onde a gente vai também. E aí foi junto com a Sofia Johnny, que é a fotógrafa, que a gente fez toda essa decupagem, né, pensando com esses conceitos, né? Então, toda a cena vai ter, sei lá, uns 3 planos, é a média, mais ou menos. Enfim, a gente fez de 7 a 23 takes, cada um deles, para ficar bom, para ficar nesse nível que a gente queria. Acho que é isso, assim, tecnicamente, em termos de linguagem, essas eram as principais diretrizes. Sim. Então, Beatriz, primeiro elogiar o filme, né? O filme me tocou muito. Aliás, desde o trailer já tinha me chamado a atenção a fotografia, que uma das minhas perguntas é justamente sobre a fotografia desse filme, as dificuldades, né, que Sofia Johnny, não é isso que você falou? Que é a diretora de fotografia. As dificuldades que vocês tiveram que contornar, né, para principalmente aquela cena do ritual final, né, que me lembrou até um pouco Lola, do Brilhante Mendonça. E também como é que e também um pouco o cinema de Apichatpong com relação a essa fantasmagoria, essa questão dos espíritos, né, da floresta, de como há essa interação dos vivos com os mortos também, né? E como é que foi, já que você tocou na questão da interpretação, da sua preocupação com relação à preparação de atores, como é que foi chegar à escolha dos atores, principalmente mirins do filme? O cinema asiático, ele sempre foi uma referência, assim, eu sou cinéfila antes de qualquer coisa, e são filmes que me inspiram muito, que eu gosto demais. E andando por aquela região, eu achava ela muito asiática, assim, mas eu acho que a gente tem uma ligação muito forte com a Ásia, que a gente, por valorizar demais o lado europeu, né, da coisa, a gente não olha muito. Mas se você for ver o pessoal no Nepal e o pessoal aqui nos nossos Andes, né, traços, tudo, cosmologia circular, assim, um monte de coisa, a gente é muito próximos, muito mesmo, assim, em termos de isso, né, de essa questão dos fantasmas aqui também é muito presente. Quem que não vai tomar passe? Quem que nunca... Sabe, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, assim. Acho que... Enfim, acho que a gente tem uma conexão forte, para mim, com a Ásia, que é pouco, enfim, vista, né? Lola é um filme que eu adoro. Gostei, adorei essa lembrança. E realmente tem os barquinhos também, né? E água nas casas, é verdade. E eu fiquei muito feliz que o filme ele vai estrear na China. Ele foi comprado e vai estrear lá. Vai estrear em vários lugares. França, Alemanha, sei lá, México, Espanha e tal. Mas na China eu falei, gente, tocou os caras também. Fiquei muito contente assim, de poder também construir essas pontes, né?
E para mim, como latino-americana, eu estava até comentando, é muito louco como a gente, como brasileiro, a gente muitas vezes se esquece que é latino-americano, né? E para mim é muito importante também essa mudança de olhar, assim, de eixo de olhar, assim, não, a gente tem conflitos muito parecidos, assim, tanto a questão da reforma agrária quanto a questão dessa guerra às drogas, que era uma guerra contra a população mais vulnerável, né? A gente tem muitas questões em comum e que eu acho que a gente devia aprender espanhol nas escolas, assim, que nem aprende inglês, né? A gente devia ter muito mais troca cultural. Eles sabem muito do Brasil e a gente sabe muito poucos, assim, mal sabe de Bolívar, né? A gente sabe muito pouco dos nossos irmãos, né? E aí, por exemplo, a questão do Tratado de Paz, né, que é uma coisa que eu estava acompanhando, né, por estar envolvida nesse roteiro, estava vendo e tal, e é um documento maravilhoso que foi feito. Assim, ele fala de equidade de gênero em todo o capítulo. E fala de questão da reforma agrária, de justiça restaurativa, de reintegração das pessoas na sociedade sem ir para a cadeia, assim, de um monte de coisa que eu falei, meu, é super inspirador isso. Por que a gente não está debatendo isso aqui também, né? Por que a gente não está se inspirando assim, em soluções que estão sendo encontradas por aqui também, né? E foi falado super assim, en passant pela mídia, fizeram um tratado, ninguém se aprofundou, assim. Então, para mim é uma tentativa também de reintegração nesse sentido. E aí a questão agora não lembro mais nem quem que falou Fotografia. da fotografia. Dificuldades que vocês Dificuldades. Filmar na Amazônia é cheio de desafios, né? Assim, tem dias que chove 5 vezes ao dia. Às vezes o rio ia baixando muito rápido, a gente tinha que ter uma continuidade, então a gente tinha que às vezes ir filmar em lugares super longes para poder ter água de novo. A casa, a gente teve que reconstruir a casa a gente teve que fazer uma piscina para reconstruir a casa para estar água dentro. E aí naquele dia teve uma tempestade, quase saiu voando tudo. A gente usou a maioria a luz natural, tentei usar a luz daquela lamparina assim também como fonte de iluminação, mas foi uma parceria assim. E a equipe também, eu acho que uma coisa que foi um baita desafio é que para mim era muito importante que todas as cabeças de equipe são mulheres. A gente tinha inclusive 3 amamentando no set, eu era uma delas. E aí para mim, por se tratar de uma história, né, colombiana e tudo mais, era muito importante estar junto com eles. Então todo o departamento de fotografia é colombiano, todo o departamento de arte é colombiano. De som a gente tem o cubano, a trilha sonora foi feita por um venezuelano, o Fábio, que é o atorzinho, ele é peruano. Então a gente teve essa coisa assim, bem Latinoamérica mesmo, assim, toda, né? A preparação dos atores, que era um grande desafio, né? Você dirigir crianças já é difícil, dirigir crianças em outra língua é tipo coisa de louco. Mas aí o Carlos Medina, que veio fazer a preparação, é colombiano e ele morou no Brasil um tempo, então ele tinha a gente conseguia se comunicar super bem e foi genial, assim, as propostas que ele trouxe. A Catalina Rodrigues também, que fez o casting, também foi fantástico. E a gente foi construindo várias cenas, então a gente ficou um mês assim, ensaiando com eles e construindo cenas, inclusive, que não estão no filme, assim, para eles poderem terem muito forte essa memória, principalmente as crianças, né? Então a gente fez a cena em que o pai morria, eles fizeram um velório do pai e tal. Fez a cena do primeiro aniversário dele sem o pai. Fez a cena, né, de como ele e a Marleida, que é uma atriz tremenda, maravilhosa, e foi um suporte incrível assim, durante todo o processo, se conheciam. Então a gente foi criando várias cenas assim, que não estão no filme, só para, quando a gente precisasse acionar aquela memória, ela fosse de verdade. Não fosse uma memória que a pessoa tivesse que criar. Eles viveram aquilo, né, dentro do processo de ensaios. Não foram filmadas. Foi só realmente para criar memória. Assim, foi filmada no ensaio com uma câmerazinha. Eles se filmaram muito, então a gente tinha muito essa coisa de mostrar como é que fica, como é que não fica, como é que a gente faz, para ir trazendo essa naturalidade, né? E como é que a gente achou? As crianças foi, né, nas escolas, muito casting. O Adolfo, uma pena que ele não pôde estar aqui com a gente tentou trazer, mas, enfim, teve uma questão ali de documentação que não deu certo. O Adolfo foi mais difícil. A Maria Paula, a gente viu ela passando pela ilha, e aí ela veio falar, o que vocês estão fazendo aqui? Meio... E aí eu tenho até esse vídeo até hoje, que ela ficava olhando assim, muito desconfiada da gente. E aquele olhar assim, eu falei, é esse olhar, é esse aí que vai ficar com a gente. Pode. A gente tem 6 inscrições, acho que justamente como é pertinente para o pessoal do curta.
A escolha do A escolha do criança. menino. O Pedro... Não, só para estender a pergunta da escolha do menino, como é que foi, que ele é muito bom, né? Bem simpático, empático, né? Tem empatia. Sim, o Pedro foi um achado, assim, a gente passou um dia inteiro vendo, sei lá, 20 crianças, e a gente escolheu o Pedro pela naturalidade, assim, pela forma como ele chegou lá e estava à vontade, sabe? Era um menino que não era um menino preparadinho, sabe? Aquelas coisas de... Porque lá em São Paulo, aí foi muita gente de agência e crianças que já fazem muita publicidade, assim. O Pedro também faz, bastante. Só que ele é total criança e ele é um amor. Você olha para ele, tipo, ele já chegou com a cara do Cairo, sabe? Que a gente esperava, assim. E foi incrível, porque ele foi o último menino da seleção. Quando você já está cansadaço, assim, o último menino do dia foi ele, assim. E ele chegou lá super à vontade. Tipo, as crianças chegavam lá se apresentando, tipo, todas preparadas, assim, conversando com a equipe e tal e tudo mais. E ele chegou lá, se largou na cadeira e veio conversar, sabe? Ah, o que você quer fazer? Você quer ser ator? Não, eu quero ser jogador de futebol. Pô, da hora. Louco, isso é bem louco. E aí, também, eu fiquei pensando numa relação. Ele tinha feito uma pequena participação no 3%, na época. O Pedrinho, a gente tinha convivido no mesmo set, mas eu nunca tinha trabalhado com ele em cena, assim. Que ele fez uma participação no 3%, ele era o personagem de Fernando criança. Mas ele tem uma inteligência cênica... Não, o Pedrinho, ele participou do 3% também, na segunda temporada. Mas ele tem uma inteligência cênica muito, muito foda, assim, que colabora muito com o trabalho, assim. E ele é uma criança, na verdade, assim, né? E ele, quando está no set, ele é uma criança também. Então, ele tira sarro da equipe, sabe? Não no nosso filme, que eu também fiz um filme e ele veio para o meu elenco também. E aí ele virava para a Conte e falava assim, por que te chamam de Conte? A ela, porque eu sou da continuidade. Aí ele, tá. Mas qual o seu nome? Cristina. Prefiro Conte. Ele é muito maravilhoso. E aí é tipo aquela criança... Porque eu acho que set com criança é difícil, né? Às vezes a equipe inteira tem que estar muito concentrada, porque a criança precisa render, precisa se sentir à vontade. E o Pedrinho, ele pega a equipe inteira no set, assim. Ele pega a equipe inteira, puxa para ele e realiza a cena de uma maneira incrível, assim. Ele é maravilhoso. O Fábio, assim, só para contar, a gente estava difícil de achá-lo, a gente não estava encontrando, que eu queria uma criança que tivesse 8, 9 anos, mas que pudesse desafiar um adulto, assim, e tivesse bem nessa virada, assim, que você fala, putz, pode ir para qualquer lado essa criança, assim, pode ser. E aí, nas escolas lá, tem psicólogos, nas escolas em Letícia. Aí eu pedi às crianças problemas. Digo, quais as crianças aqui que contestam os professores, né, que causam... E aí ele veio enfim, trouxeram ele e ele me cativou assim, já na hora da entrevista a gente começou a conversar e aí ele começou a trazer da história dele, que também refugiou do Peru, estava lá, foi super forte assim, e ele se mergulhava assim, fazia todas as coisas que a gente propunha, ele se mergulhar e fazer. Só que aí, quando ele descobriu que a gente ia filmar e que ele ia perder aula, ele não queria mais fazer, porque ele não queria perder aula, menos ainda de matemática, que ele adora matemática. E a gente teve que convencer, assim, a gente falou, não, vai ter professor para você, pode ficar tranquilo, a escola está... Mas ele, se não tivesse, assim, se o professor de matemática não falasse que tudo bem, ele não ia querer participar. Ernesto? Eu ia fazer uma pergunta à Beatriz, mas que eu vou mudar, porque ela já respondeu bem sobre a dificuldade do filme, porque talvez por deformação cinéfila, a gente sempre pensa na dificuldade enorme de se filmar naquela região, a partir de uma coisa meio herzogiana, de filmar o impossível, como levar um barco rio acima, como um Fitzcarraldo. Se tem algum momento assim que você disse vai ser tão difícil fazer um filme aqui. Mas depois, Mac, no final de ontem, falou sobre a dificuldade de produção futura no Brasil e fez um discurso bem forte. Eu queria saber também como fazer um filme desse no futuro. Como você fez ele hoje, com todos esses parceiros internacionais, e como significa montar uma estrutura de produção para um filme desse, que você sabe que é tão difícil e que você precisa ir buscar fundos e apoio em todos os lugares. Então, são vários países envolvidos nesse filme.
Esse filme é uma coprodução com a França e com a Colômbia, né? E ele foi totalmente feito descarrado. Foi uma loucura, assim. Eu trabalho com cinema há 15 anos, sem dúvida nenhuma foi o filme mais difícil que eu já fiz. E era de uma insanidade. Ainda bem que a gente se abraçou e a Bia falando, a gente tem certeza que a gente vai fazer isso, no meio da filmagem tem certeza que a gente vai continuar fazendo isso, a gente abandona tudo. E a gente falou, não, vamos até o fim. E é um pouco o que ela falou, por exemplo, tem as questões naturais. A gente estava filmando e o rio baixava 1,5 metro por dia. Então, como é que você vai fazer um filme com continuidade com o rio baixando 1,5 metro por dia? Era insano, assim. A gente construiu, o Cid está aí ainda, Cid construiu uma ponte para ligar o continente com a ilha, para a gente levar pela primeira vez na história da ilha um veículo motorizado, porque a gente precisava transportar equipamentos e tudo mais. Então, construir uma estrutura gigantesca para a gente poder acessar o que a gente necessitava, né? Então, foi sem dúvida nenhuma... tem uma história que a Bia adora contar, que no fim do filme eu fiquei em cárcere privado lá, porque, não, é verdade, que o filme, de repente, acabou o dinheiro, porque tinha um recurso que era para entrar e não entrou a tempo, e o hotel onde a gente estava não queria deixar a equipe embora. E aí eu falei, não, eu fico aqui como refém. E eu fiquei, efetivamente, como refém, como a única forma de mandar a equipe de volta para casa. E eu passei lá, não sei quanto tempo, uma semana, e era justamente o período do Dia dos Pais, eu tenho um filho pequeno, chorei pra caralho que eu não estava com meu filho. Foi uma história horrível para mim. Mas, assim, então é um filme que teve de tudo nesse sentido, né? E aí você pergunta como seria fazer esse filme daqui a alguns anos, se a gente continuar nesse processo que a gente está passando. Eu acho que não seria possível. Acho que não seria possível sem ter os apoios e políticas públicas que a gente teve, né, até 2 anos atrás, que possibilitavam que não só esse filme, mas acho que a grande maioria dos filmes que estão sendo exibidos no Festival de Brasília não seriam possíveis de serem feitos, ou não serão possíveis de serem feitos se a gente continuar nessa toada que está acontecendo. Felipe, sua vez. Em parte, eu queria pegar um pequeno trecho da fala da Bia para levar para o Cairo. Primeiro, sobre a construção do extracampo que não entrou no filme. Eu acho que o personagem da Vanessa tem uma carga muito forte dentro do olhar e tem muito do não dito. Eu não sei o quanto você desenhou de fora, você até mencionou a frase, uma mulher muito machucada pela vida, então não sei o quanto você construiu desse de fora, porque tem muito naquele olhar. E a gente percebe que existem vários filmes dentro daquele olhar que são muito fortes. E a segunda pergunta, que é para os dois, seria sobre, os 2 filmes, digo, é sobre a construção de gênero, que mesmo com uma história tão real, que nos toca de maneira tão crua dentro da sociedade, existe ali uma construção cênica muito forte. Seja na simultaneidade dos climas de tensão, em que mesmo que a gente saiba, vai dar ruim. Já dá para ver na primeira cena, deu ruim. Mas a gente é conduzido pela tensão muito mais do que pela ausência da informação. E, no caso da Bia também, que vai escalonando numa questão de o som invadindo aquela narrativa, muito por causa dos silêncios, mas os sons ambientes são muito fortes ali dentro da mise-en-scène, e que vai levando a gente para aquela soa que a gente não está vendo um filme, como eu disse. A gente está vendo um filme, mas a gente não está vendo um filme, tanto que a história é tão completa que naquela cena que eles se abraçam na cama, todo mundo aplaudiu achando o filme se completou, porque aquela cena é muito pungente. Não, peraí, a gente está vendo um filme, tem mais linguagem, peraí. Até porque a gente não viu a cena do cartaz ainda, cadê as tatuagens? Então, vamos lá, gente, vamos usar um pouquinho a cabeça, mas ninguém está usando a cabeça, porque estava dentro da história, de tão forte que ela era. Muito mais, mas a linguagem cênica estava ali. E o filme de gênero também. Então, como foi pensar isso? A naturalidade dos 2 filmes versus a linguagem de gênero. Então, quando eu e o Fábio a gente conversou sobre fazer o filme, eu li o roteiro, e aí eu falei, mas tipo, o que aconteceu na vida dessa mulher para ela pegar essa criança e levar ela para o parque, assim, porque o que seria o procedimento normal é ela ficar acompanhada do policial o tempo todo, né? Então ela pega a criança, desafia a autoridade policial e sai da escola. O que aconteceu? E aí a gente discutia, o Fábio falava, e aí ele falava assim, foi um dia, um momento em que ela olhou, se reconheceu de alguma maneira e levou essa criança e tentou amenizar a situação.
E aí eu fiquei pensando o que seria a história dessa mulher para ela chegar nesse dia, sabe? Então, é isso. Porque também, né, Sônia é periférica, ela fez uma escolha de ajudar as pessoas, está isso no texto, ela escolheu que ela queria ajudar de alguma maneira as pessoas, e aí ela se vê nessa situação com esse menino lindo, mas que, tipo, como amenizar, sabe? Eu acho que tem uma coisa que eu fico discutindo com as minhas amigas, né? É claro que qualquer pessoa negra que a gente encontre na rua, que esteja numa situação, a gente já toca nosso coração, é os nossos, né, que está ali. Mas existe um lugar de afeto para os meninos negros que a gente encontra na rua que é muito diferente, sabe? Porque a gente sofre em dois lugares, né? Eles morrem, a gente sofre, a gente morre, né? E aí eu sempre fico, o que eu pensava para a Sônia é aquele lugar, sabe, quando você encontra um menino pedindo uma bala e você fica assim, ou então quando você vê um menino muito tarde na rua, 10 horas da noite, você vê um moleque passando e você fica tensa, e essa tensão de querer cuidar, mas ao mesmo tempo você não tem uma afinidade mesmo. Então, dentro do que eu coloquei para a Sônia foi isso, assim, tipo, ela quer cuidar de alguém que ela não conhece ainda, então ela tenta se aproximar de alguma forma. E acho que a cena em que ela leva a criança numa hamburgueria, que aparentemente não é um lugar dentro de nenhum dos dois, é proporcionar em algum momento alguma coisa diferente na vida daquela criança, sabe? Porque a partir dali ela não tem mais controle do que vai ser, sabe? E qual foi? Duas? Era para você. E uma coisa muito importante para mim quando eu escrevi foi isso que a gente falou. Era um filme de reconhecimento, né? Dela chegar lá e se ver no garoto. Então, para mim, era muito mais importante a relação deles dois do que a situação de violência. Foi conversado aqui. O importante da história, no meu ponto de vista, sempre foi a relação humana entre essas duas pessoas negras que se encontram numa situação limite, assim. E, para mim, isso estava ali. E aí, para construir isso, assim, é uma coisa que já estava no meu primeiro filme, Lúcida, e que é uma coisa de atmosfera, assim. Como era para entrar na vida de um menino por um dia, parte de um dia, para mim era muito mais importante ter a atmosfera desse momento, assim. Para mim, essa atmosfera me parecia muito mais um suspense, terror, sabe, do que um drama ou outro tipo de gênero, assim, se você for pensar na situação. Então, para a gente era muito importante isso. E até a gente estava conversando sobre a conversa dos dois filmes, como os dois filmes se falavam, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque a questão do som, né, o nosso filme ele é muito construído pela relação deles como personagens, mas o som ele fala bastante durante o filme, assim, em diversos momentos, assim. A parte onde o carro fecha, você fica dentro do carro, no silêncio e tipo sem acesso àquelas pessoas. Tem um momento onde eles estão na lanchonete e os gestos deles conversam e a gente tem muito mais do que vem de fora do que a conversa que está rolando ali, porque é uma conversa que é meio não é para eles estão falando o que não pode ser falado, assim, sabe? O que não dá para falar, eles estão colocando palavras onde não é o caso, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, nessa construção de ambiente, de som, de uma coisa que subisse, assim, de uma coisa que esse parque que teria que ser lúdico fosse começando a ficar opressor, e onde a situação do encontro deles também fosse mais explosiva. E aí foi uma ajuda muito grande do Fábio Baldo, que foi o desenhista de som. Eu não sei se ele está aqui, acho que não, né? E aí ele trouxe algumas coisas que para mim foram absurdamente importantes para o filme, assim, como aquela atmosfera do parque, que ele trabalhou detalhe por detalhe, assim, a gente conversava, incluía um detalhe, tirava um detalhe, e isso é de um cuidado impressionante.
E aquele final, que ali não é uma trilha, uma música, é um efeito que ele chama de Shepherd Tone, que é um efeito que estava nas músicas do Pink Floyd, e ele me mostrou essas referências, porque é um efeito de som que ele é uma ilusão sonora. A gente tem a ilusão de ótica e ele é uma ilusão sonora. Ele volta para trás e dá uma impressão de que é uma queda infinita. Assim, é uma coisa que ele trouxe, porque a gente procurava muito um som para aquele final, porque para mim aquele final era muito marcante, mas brusco. E a gente procurava algo que mostrasse o interior do personagem, e ele trouxe esse som para a gente, e assim, para mim foi genial. Assim, eu acho que é a sensação, não é uma coisa que se note, é uma coisa muito técnica, mas quando você está dentro, isso é muito imersivo. E para a gente era muito mais importante ter a atmosfera, como eu falei. E acho que é isso. Foi um presente, assim, exibir o filme junto com vocês, porque realmente dialogam demais, assim, muitas questões, né? Tem uma outra coisa que, para mim, também eu percebi no filme de vocês, que era uma preocupação minha, que é mostrar com muita dignidade essa mulher, essa mãe, essa situação, essas crianças, né? Era uma coisa assim que, para mim, não é porque a pessoa está numa situação de vulnerabilidade ou de violência, não sei o que ela não tem dignidade. Ou que ela não arruma o filho para ir para a escola, sabe? Ou que ela não arruma uma mesa, ou que não tenta o máximo possível, dentro da situação que está, manter a dignidade. Isso, para mim, era uma coisa de mise-en-scène, de linguagem, que era muito importante, que eu senti muito, assim, irmã, com vocês, assim, com o filme de vocês também, essas pessoas ali com... Sim, eu acredito que parte do carinho que você tem pela história e pela aquela realidade, assim, né? Porque aí a gente meio que abraça mesmo, né? A gente trata como a gente trata nossos filhos, nossos irmãos, e eu acredito que é isso. E no meu caso, assim, eu totalmente ciente do meu lugar de fala, assim, que eu sou uma estrangeira falando de um conflito que, bem ou mal, por mais que eu me reconheça, que tem várias partes que me lembrem, me remetem à nossa história, aos nossos conflitos, eu sei que eu sou uma estrangeira falando também de uma ferida aberta de um outro povo, né? E aí, eu, enfim, estou totalmente ciente disso e desse lugar de fala, né, de ser o outro, de ser o estrangeiro, mas também de muita admiração pela coragem deles estarem passando por isso tudo. Aí na cena, por exemplo, da Assembleia dos Mortos, né, que é a cena mais surreal e ao mesmo tempo a cena mais documental que tem, a gente fez um casting de pessoas que realmente passaram por isso. Então, a gente tem ex-guerrilheiros ali, tem ex-paramilitares, tem vítimas assim de todos os lados. E aí eu fiz um círculo, né, coloquei a câmera no meio para poder, porque eu não sabia que eu não ia poder cortar, deixei eles falarem, assim, tava todo mundo, eu olhava para o lado da equipe inteira chorando, eu chorando, ouvindo as pessoas falarem, assim, né, cada um do seu lado do conflito. E acho que foi a primeira vez que eles se ouviram, assim, que sentaram pessoas totalmente de lados opostos e falaram: gente, a gente está vivendo a mesma coisa, a gente está todo mundo aqui se matando e tudo mais, e foi muito potente, assim, foi muito forte. E aí é o meu lugar de escuta, na verdade. Assim, eu acho que o meu lugar de fala nesse filme como um todo é muito esse lugar de tanto na Assembleia dos Vivos, né, quando vai para lá para escutar os conflitos dele e trazer, quanto ali na dos Mortos, em termos de mise-en-scène, essa era a minha... E aí é um debate, né, com a questão do documentário, né? Tanto que até no roteiro, acho que até tinha uma fala do pai ali, mas eu falei: gente, não faz o menor sentido alguém que não pertence falar, abrir a boca aqui. Aqui a gente só escuta mesmo. Aí a questão sonora, né? Para mim, cinema acho que é 70% som e 30% imagem. Eu sei que as imagens impactuam pra caramba, a gente, né, leva elas com a gente, elas continuam. A gente tem uma responsabilidade gigante, porque elas vão ficar habitando aí a cabeça de um monte de gente, sei lá por quanto tempo, né? Mas a construção sonora, para mim, é o que dá ritmo, é o que faz você imaginar, e às vezes aquilo que a gente imagina é mais forte do que o que está acontecendo ali, aquilo que te carrega essa suspensão, né? Que você fica... fala: meu, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não estou percebendo, mas estou sentindo um ruído de uma tábua rangendo ali. A gente usou muito de distorcer. Eu queria agradecer o Daniel Turini, que está aqui, que é da Confraria de Som, que fez o desenho de som do nosso filme, junto com o Gustavo e com o Fernando Rena. Fizeram esse trabalho incrível. Assim, eles leram o roteiro antes da gente filmar, e já no roteiro a gente discutiu os sons narrativos que estavam fora de quadro. Então, já desde o roteiro vinha vindo
tinha muito essa preocupação, a gente distorceu os sons, então sempre quando aparecem os fantasmas em cena, os sons que vocês ouvem estão um pouco distorcidos, assim, os grilos distorcem, os sapos distorcem. A gente também usou muito da natureza para incentivar a imaginação das pessoas, né? Para de uma certa maneira você já está meio ligado, você pressente que tem alguma coisa, você não sabe direito o que, mas que tem alguma coisa fora do lugar. Então é muito importante assim, e manter os silêncios, né? Que era uma coisa que daí com o Nascui, que é o que fez a trilha sonora, como que a gente faz esses silêncios falarem, realmente a música só entra assim de maneira muito pontual e minimalista, assim, realmente para o silêncio ser, bom, é o título do filme, né? Assim, para realmente ter essa presença do silêncio e desse luto. Deixa eu só falar mais uma coisa. Porque você falou dessa coisa da distorção e é mais uma coisa que a gente tem uma similaridade, assim, porque o Fábio Baldo também trouxe isso para aquele som do parque. E no momento que surge o balão, ele tem um som que é meio que de pássaro, assim, né? A gente achou uma forma de dar uma vida sonora para aquela simbologia do balão. Então, toda vez que ele surge, quando ele surge pela primeira vez, vem esse som que parece um pássaro. E quando ele sobe, depois do carro também, antes da gente embarcar naquela opressão maior, assim, naquele momento. E eu acho que isso foi, assim, ajuda muito na construção, assim, do filme. Assim, se colocar a imagem com outro som, não é outro filme, né? É real. Muda todo o sentido, né? E aqueles silêncios no parque também, né? Com as ausências, né? Aquilo também muito forte. Como se fosse uma procura depois, assim. Procura da gente. E a TV fora de quadro também, que a gente só ouve, né? E no nosso caso é no celular também, que você ouve a batalha, mas você também não... Quando ela com a menina tá com ela deitada no colo e o ventilador e a TV, eu falei, nossa. Demais. Essas construções fora de quadro. É muito louco. Tem filme que eu lembro de cenas que não existem no filme. E eu fui rever um filme e falei, não, mas cadê aquela cena que não aparece nunca? Eu que tinha imaginado ela, acho que nunca existiu. A gente está com 5 inscrições, a gente ainda tem um tempinho, mas precisa uma aceleração um pouquinho, então a próxima. Bom dia, meu nome é Eduardo, eu sou ator e produtor cultural aqui em Brasília. Eu só queria um breve currículo da Vanessa, se ela começou com teatro, se ela fez teatro, e um breve currículo também do Fábio. E os parabéns ao filme, né, a Beatriz, a toda a equipe. Eu queria saber do Henrique, desde ontem, como hoje, eu vi a sua relação com a Maria. Isso me chamou muita atenção, até, como ator, assim. E eu queria que você aprofundasse um pouco mais nesse sentido, nessa relação, e se a timidez da Maria permitir, que ela também falasse alguma coisa. Eu comecei, acho que há 4, 5 anos, estudava teatro. Aí minha carreira mesmo profissional começou com 3%. E aí foi meu primeiro set, faculdade zona, 4 diretores, 2 meses. E aí, a partir do 3%, eu comecei a trabalhar, fazer outras pequenas produções, participação em longa. Então, eu tenho Sobre Rodas, que achava também que ia vir para o Brasil, mas acho que não foi, que também é um filme do Alexandre Mortágua, que também vai vir para festivais. Participei de Carcereiros agora e estou fazendo a 3ª temporada de 3%. E essa está sendo a minha vida nos últimos meses. Então, é isso, estou começando a brincadeira de atuar para câmeras. Mas aí um breve. Eu me formei já um pouco tarde, assim, me formei com 28 anos. E eu entrei nessa de fazer cinema através dos curtas mesmo. Eu conheci lá no festival Quinofórum, Festival Internacional de Curtas de São Paulo, onde eu fiz oficina, né? E tive a possibilidade de acompanhar o festival, assim. E aí eu achei uma coisa muito mais próxima, a gente consegue estar perto dos realizadores, conversar e dialogar sobre filmes, e comecei a entender que mesmo vindo da realidade que eu vinha, era possível fazer.
havia um campo para se trabalhar cinema de uma forma simples, tanto que o Lúcida, que é o meu primeiro curta, é um filme que foi feito com uma câmera fotográfica dentro de casa, editado num programa de edição assim gratuito. A gente fez com lâmpada caseira, a luz, e o filme circulou bem em festivais, assim, foi para Tiradentes, depois bateu em Gramado, ganhou o prêmio em Gramado, e assim, esse foi o meu primeiro filme. E agora a gente segue tentando, né, financiar projeto. E a gente conseguiu aprovar o Cairo através de um edital da SPCine, lá, que é uma instituição de São Paulo mesmo, que inclusive é importante ressaltar que foi um edital inclusivo, onde priorizou mulheres, diretores negros, trans, deficientes físicos. Então, assim, é importante a gente ressaltar quando existe esse tipo de atividade. E aí, a partir daí, eu consegui fazer esse segundo filme. E aí a gente já fez... Eu conheci o Jorge Guedes, que é o produtor da Super Filmes, que conheci lá na oficina, quando eu fiz a oficina, assim, e o Cairo foi eu entrei numa oficina de roteiro, aqui no fórum, e o Cairo era o projeto que eu mandei para aprovação, assim, com uma sinopse curta, e desde lá a gente já vinha nesse diálogo porque ele gostou da ideia, e aí a gente seguiu tentando os editais até aprovar agora e fazer, sei lá, 4 anos depois. Ela falava, chegava uma hora depois de estar filmando que ela falava: agora você quer cara de assustada, cara de medo ou cara de... Bom, não sei exatamente o que você quer saber, mas desde o primeiro momento que a gente foi ensaiar, assim, o ambiente, todo o trabalho e a disponibilidade deles e da Marleida também foram muito fortes. Então, eu fiquei, quando eu vi, eu tinha 2 filhos colombianos, assim, loucos. Primeiro dia já mandei mensagem para as minhas filhas com as fotos deles: olha aqui meus filhos. Eles, amarradores, são muito carinhosos, assim. Não sei se é da cultura de lá, acho que é deles com certeza, mas da cultura de lá também. É muito afetivo. Então, a gente teve pouquíssimo tempo de contato real, mas era muito apaixonado, assim, sabe? Eu, inclusive, vim para cá, eu não viria normalmente, porque eu ia gravar amanhã, acabou mudando, e claro que eu queria ver o filme, queria estar aqui e tal, mas quando eu soube que elas vinham, eu falei: gente, eu preciso muito encontrar com elas, porque elas moram longe, eu não vou lá toda hora, não encontro, e fica aquele amor de filmagem, né? Que você fica... Você realmente bota a pessoa dentro de você e se coloca dentro dela e não tem mais aquilo. E é profissional, tudo bem, a vida, mas é muito afetivo. Tanto ela quanto o Adolfo foi muito forte. Agora, ontem eu tive essa experiência de ver o filme. Eu achei lindo o filme, adorei ver o filme. E tive a dupla experiência de ver ela do meu lado, quase quebrando meu dedo, porque ela estalou meu dedo 80 vezes. E ela se via, era tão bonito isso, ela se vendo, ela emocionada de se ver. Eu não sei quanto da impressão dela era sobre o fato de se ver, ou sobre aquela história que ela estava, queira ou não, vendo ali, não sei o quanto, e ao mesmo tempo ela se protegendo e se vendo ali daquele tamanho, assim, sabe? Então é muito bonito, assim, muito gostoso. Realmente fiquei com pena do Adolfo não estar aqui, porque ele é uma peste sensacional, é um gênio. Eu queria mostrar que eu tenho uma sequência de fotos que eu pedi com a minha câmera para tirar com eles dois, e assim, a Maria Paula aqui e o Adolfo no chão, rodando, de cabeça para baixo, eu pego o pé dele, levanto, e a Maria Paula aqui, ele pendurado que nem um bacalhau, assim, sabe? Então, assim, são uns hereis, assim, que realmente... E aí, assim, só também para encurtar a resposta, o Medina teve uma função muito importante, porque, com as dificuldades todas que já foram citadas, tem que manter essa galera ali, ao mesmo tempo descansando, ao mesmo tempo sensível, ao mesmo tempo pronto para filmar. Aí o Adolfo não quer filmar, sabe assim, é um trabalho de fervura, de banho-maria, de segurar a temperatura, assim, sabe? É muito bonito. E desde o início, esse trabalho tanto da Bia quanto dele foi super importante. Eu lembro quando a gente estava ensaiando as improvisações para chegar na coisa do pai, eventualmente não está ali, eventualmente o pai está morto. Foi muito esperto, porque era realidade e ficção, era jogo com conversa, tá tudo bem, sempre junto, assim, né? Nunca mergulha nesse negócio, vai embora e sai lá do outro lado. Era sempre junto, sempre artificial, entre aspas. Mas um jogo... Eu fiquei com vontade de fazer um curta daquilo, porque era ao mesmo tempo ficção, realidade e jogo. Era jogo, era um negócio que ia indo e avançando até ela perceber que ele estava morto. Ela
Ela não sabia. Não, eu para as crianças, os únicos que receberam o roteiro foi o Henrique e a Marleida, com um pedido de que eles não memorizassem absolutamente nada. Tipo, eu falei, é muita confiança, estou dando para vocês, porque eu confio em vocês, admiro o trabalho, pelo amor de Deus, não decora nada. Porque, para mim, realmente, como roteirista, assim, não é importante o diálogo. Para mim, ou raramente é importante. Assim, para mim, é muito mais a situação e o subtexto do que o que sai, as palavras que saem da boca. E aí, com eles, como é que a gente fez para poder ficar natural, né? Para ser uma descoberta também para eles? A gente foi fazendo todas as cenas, a gente ensaiou, e eles foram descobrindo. A gente fez cronologicamente os ensaios, e eles foram vivendo o filme de verdade. Então, eles foram descobrindo. Aí eu lembro a cena que a gente contou para Maria Paula e para a menininha que faz a Slande, que ganhou o nome dela, contou que o pai estava morto. Então, era uma cena que a gente criou, que a Tata foi no quarto do hotel, que a abuelita contava, não era a cena exata do roteiro, mas era com o mesmo ponto, né? Então a gente criou cenas paralelas para da hora de filmar mesmo tá mais fresco. Mas que a abuelita contava que tinha chegado os ossos do pai e dela, e aí ela entendia que ela estava morta, e aí ela começava a chorar, assim. Então e aí ficou muito vivo isso para ela. Quando a gente chegou na Assembleia dos Mortos, e a gente falou, olha seu pai, ele está ali, ele brilha, e olha sua roupa. E aí ela já ali ficou, e aí, o que você quer falar para sua mãe? E aí ela ficou assim, aí eu falei o texto para ela, daí ela soltou totalmente naquele estado que ela estava vivendo. Me arrepio até porque foi muito, muito forte, assim. E para a gente também era muito importante, assim, de mostrar para eles, né? A gente tem uma responsabilidade assim muito grande, né? São crianças, assim, a gente chegou na vida deles, e a gente sabe o que a gente passa, né? E que isso pode ser um processo muito violento. Então, para a gente foi muito importante ter esse acompanhamento psicológico até, enfim, depois do filme, eles continuaram tendo alguém lá que vê, que não sei o quê, que sabe que está tudo bem, que está cuidando de alguma maneira, né, disso. Como também mostrar para eles que você pode mergulhar numa emoção e que você pode sair. Então, toda vez que tinha uma cena muito forte, acabava a cena, corta, a gente dançava todo mundo junto e punha música e não sei o quê, e todo mundo aplaudia, assim, porque é isso aí, esse é o trabalho. A gente mergulha, né, o trabalho do ator, né? A gente mergulha, mas a gente sai disso. A gente pode vir, que a gente tem aqui uma rede de apoio que vai te tirar dessa. Pode se jogar que a gente junto vem e volta, né? Então a gente fez bastante esses exercícios, né? E aí a Marleida dava a mão para eles e ela começava a chorar, os dois juntos choravam. Assim, era muito, eles se espelhavam muito, assim, então tinha uma coisa assim muito. E aí eles sabiam, acabou, então vamos. Então no final, por exemplo, a cena que ela briga com o menino, né, que está com o cabelo, Adolfo ria naquilo, ele se divertia fazendo aquilo, que era ele que estava conduzindo. Né, cinematograficamente parece um troço super violento, né, mas ele que pegou a mão, ela segurava no cabelo dele e era ele que fazia assim com a mão, né? E ele, nossa, fez aquilo super bem e não sei o que, acabou, ele estava super, não, vai comer já? Como, chegou o barquinho para a gente ir para não sei o quê. Era muito, foi um jogo muito legal, assim, de perceber que dá para fazer, você não precisa enganar os atores, você não precisa enganar ninguém, assim, não precisa ser processo, pode ser lúdico, não precisa ser violento, sabe? Assim, pode ser essa coisa de você conhecer os seus sentimentos, saber entrar neles e saber sair deles, né, junto com uma equipe que está ali totalmente em silêncio e totalmente junto para ajudá-los, né? E de muito respeito, assim, tudo isso. Tanto que é isso, no final ela já estava, que cara que você quer agora? Susto, A gente tem uma pergunta lá no fundo. Depois era o Chico Dias, que está entrando e saindo da sala o tempo todo. Se alguém achar ele por ali fora, de que ele é o próximo. Aí depois a gente tem Luiz Joaquim e Maria do Rosário. A gente está já com tempo, a gente tem um tempinho ainda, mas se alguém quiser se inscrever, última chance. Temos mais um só, então vamos embora. Boa tarde já. Bom, eu sou Marco Antônio de Belém. Primeiro eu queria dar parabéns ao Curta, ao pessoal do Curta, e lembrar uma situação, né? Os curtas-metragens a gente vê nos festivais, e parece que depois eles se perdem, né, no circuitão, né? Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, né? Onde os curtas-metragens devem ser exibidos, né? Por exemplo, Belém, norte e nordeste do Brasil, se a gente não correr atrás, os curtas-metragens não chegam. E esse teu trabalho, além de outros, com certeza, não chegam em algumas regiões do Brasil, né? Eu acho isso um fato grave, porque o curta-metragem, de alguma forma, é a história do cinema brasileiro,
E isso tem que ser resolvido. Eu acho que tem que criar um novo mecanismo, ou reativar mecanismos anteriores, para que esses trabalhos cheguem. Então vai ser fácil, né? Porque antigamente eu sou de uma época que se assistia a curta-metragem antes do longa. Sei lá, eu era adolescente, vi o Tubarão, e antes do Tubarão tinha um curta-metragem brasileiro. Isso hoje é basicamente impossível ver o teu curta-metragem, por exemplo, antes dos Vingadores, né? É impossível. Existe um processo aí que tem que ser discutido, porque senão fica muito difícil, né? O limite dos trabalhos dos realizadores fica muito, né, perigoso, fica para pouca gente, né? Sobre o filme, O Silêncio, eu gostei muito, eu fiquei muito impressionado. Eu queria fazer uma pergunta para a Beatriz, no sentido das influências estéticas tuas, porque o Apichatpong, enfim, o cinema é feito na Ásia hoje, me interessa. Eu acho muito importante o cinema hoje estar fazendo uma certa revisão. Alguns cineastas já fazem isso há algum tempo, né? Por isso que eu pergunto quais são as tuas influências, que é o máximo no mínimo, né? Que é você deixar as imagens falarem mais, né? As coisas não serem tão explicadas, né? Eu acho que o grande respeito ao espectador que se faz hoje é deixar ele interpretar e não deixar tudo mastigado, né? Tem essa grande questão da montagem exagerada, que ela deixa tudo pronto, né? O pensamento cinematográfico do autor já está ali, ponto. Eu gosto muito de filmes como o teu, por exemplo, e de outros cineastas, o Apichatpong, enfim, vários aí, que tem esse processo do máximo no mínimo, e que até brinco, já até escrevi sobre isso, achando que, de certa forma, está se fazendo um cinema mudo falado hoje. É no sentido de estar se voltando de uma forma moderna, de uma forma renovada, a ideia do cinema mudo das imagens em movimento, né? Que eu acho que hoje, nada contra a palavra, tudo a favor, mas eu acredito muito na mise-en-scène, quando o diretor consegue contar, determinar uma cena com o mínimo de palavras, e deixar os atores, né? Deixar enquadramento. Isso é muito bonito, eu fico muito feliz quando eu vejo filmes assim. E, no caso do Brasil, né, enfim, é bom ver isso. E, por último, só uma colocação, não uma pergunta, você falou sobre o desconhecimento sobre o cinema colombiano, peruano, né? Na realidade, o Brasil desconhece o cinema amazônico também. Nós temos as histórias imaginárias que você conseguiu, que vocês conseguiram nesse processo. Tem histórias fantásticas, né, imaginárias, que dariam grandes filmes lá, e que está sendo feito, eventualmente, lá na região. Quando eu falo na Amazônia, não falo na Amazônia brasileira só, né? Tem muitas histórias interessantes, mas não tem esse olhar, né? Temos muitas coisas para serem registradas, fica até a sugestão. Procurem, né, que vocês vão achar histórias tão bonitas como essa. Mas, enfim, a pergunta para você é quais são as suas influências estéticas para poder, de repente, contar essa história tão bonita do ponto de vista visual e do ponto de vista textual. Para você, Beatriz. Tá. Não, eu ainda não conversei com a minha distribuidora, mas eu queria ver se isso é possível da gente distribuir junto o filme. Não sei se os exibidores nos boicotariam ou se isso é uma coisa que daria a fazer, porque eles dialogam tanto e foi tão lindo ver os dois juntos, né? Não, e o pessoal da vitrine podia tentar ver se a gente consegue. Sim, né? Parece. Então, eu A vitrine. Assim, a gente tem falado muito sobre isso, inclusive tua fala ontem foi demais lá no palco, porque a partir do momento que nosso órgão maior, né, do cinema, passa a parar de reconhecer a trajetória dos filmes de curta-metragem, aí você tem a total noção de como que eles enxergam a parada, assim, sabe? E de como isso vai começar a fechar mais portas do que se fechava antes. Porque, assim, antes a gente estava numa discussão sobre isso, sobre esse campo ser fechado para os curtas, e eu sempre entro num posicionamento que é o seguinte: antes, muita gente já vinha sendo tolhida de fazer filmes, tá? Não é a partir de agora que o filme não conta que o jogo mudou. Só que, assim, a partir de agora, quem está começando ou quem tem intenção realmente de trabalhar nesse formato não tem perspectiva nenhuma, saca? De conseguir. Antes era importante para o teu currículo, hoje nem isso, sabe? Você joga teu filme em Cannes, você joga teu filme aqui em Brasília e amanhã você informa isso para as pessoas para poder financiar um próximo filme, um curta mesmo, e não tem importância, sabe? Nenhuma mais.
Então, assim, eu acho que é uma questão de se pensar. Tem algumas pessoas que já estão fazendo esse trabalho. Inclusive, eu queria falar sobre o filme da Camila Moraes, de lá do Sul, que é O Caso do Homem Errado. E ela está fazendo por iniciativa própria, isso. Ela está levando para as salas o filme dela, sempre com um curta. E eu acho que é assim. Vai ter que partir da gente, assim, como realizadores, como profissionais que estão dentro, a gente mesmo começar a pensar na gente, assim, porque se a gente depender de fora, vai ficar difícil. Sobre as referências, são tantas. Assim, eu bebo em muitas fontes o tempo inteiro. E muito também da literatura oral, não sei como dizer, da cultura oral, assim, para mim também. Eu gosto muito de ouvir as histórias e incorporando, né? Por exemplo, tem uma coisa muito presente no filme de conviver com os mortos, que várias pessoas me falavam que enquanto não chegavam os ossos, você continua colocando a mesa, você continua com os objetos, você continua com as coisas das pessoas. Isso também está no filme. Então, tem uma coisa da cultura oral que, para mim, é super importante, assim, pro jeito que eu faço da narrativa em espiral, assim, circular e tal. Mas de referências, o cinema asiático eu gosto demais de ver, desde Tsai Ming-liang, Jia Zhangke, Hou Xiaoshu, Apichatpong, Naomi Kawase, assim, todos eles, Brilhante Mendonça, todos eles me inspiram demais, e a locação né, eles, assim como o povo, me remete muito a eles, né? A questão sonora, a Lucrécia Martel é uma pessoa que é uma grande referência para mim nessa construção sonora. Sei lá, da parte de neorrealismo, que também tem uma parte ali meio de neorrealismo, enfim, vai desde Satyajit Ray, da Índia, sei lá, Pasolini. Então, eu bebo de muitas fontes. Eu tenho muita dificuldade. Assim, adoro quando as pessoas veem coisas lá. Tem uma cena quando o menininho está saindo da escola com o chapéu de cowboy e a mãe está indo atrás. A gente brincava entre a gente no set que era a minha cena Paris, Texas. Mas, então, o tempo inteiro, assim, tem as mais diversas. Tem outra cena que a gente chamava que era Fritz Caraldo. Tem outra cena, é a Ben-Hur. É uma coisa assim que faz parte de mim. Então, acho que, da mesma maneira que eu gosto, a gente acaba imprimindo, né, aquilo que a gente admira também. A parte da natureza, para mim, o Tsai Ming-liang vinha demais, assim, as chuvas, enfim, o jeito que essa natureza fala também e interfere no destino das pessoas. A gente está com a pressão do tempo, então vou ter que juntar perguntas, aquela estratégia básica, Luiz Joaquim, Maria do Rosário, e aí terminar com Juntinha ali na... Ops. E aí, bem rapidinho, Marcelo. Oi, alô? Estão me ouvindo? Ok. Sou Luiz Joaquim, do Recife. Só antes da pergunta, rapidinho, dizer que queria dar um depoimento de que, como uma pessoa que trabalhou bastante tempo programando uma sala de cinema, a ideia de passar os dois filmes de vocês, que somam 99 minutos, ou seja, 1h40, não é nenhum problema do ponto de vista de grade de programação. Se a Vitrine conseguir propor essa ideia, tenho certeza que as salas de cinema que vão trabalhar com o filme de vocês vão aderir. Aí vai ser lindo, acho que né? eles crescem juntos, né? Isso, vai ser lindo. Exatamente. Então, a pergunta que eu vou fazer, na verdade, uma parte já foi respondida pela colocação de Ernesto, pelo questionamento que Ernesto Barros levantou, o Léo respondeu bem, mas é uma outra parte não, que é para Beatriz, que você falou que é um projeto que é caro para você, logicamente, mas principalmente porque tem tantos anos que ele está com você, né? Você acabou de brincar aí dizendo que doou 1/3 da tua vida. A pergunta basicamente é como é que a pessoa consegue, e isso é mais comum do que a gente imagina no cinema brasileiro, né? Todos os realizadores passam a vida inteira com um projeto. Como é que se permanece nele, como é que se evolui com ele, né? E para chegar nesse ponto que foi a noite de ontem, eu não sei se foi a primeira exibição do filme, foi a primeira exibição, não. Mas, enfim, um momento em que aquilo que está contigo há 10 anos vira luz, né? Saindo do projetor e atingindo as pessoas.
incrível, maravilhoso. Assim, Vamos fazer em bloco. Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Eu tinha uma pergunta para o Léo, que o Ernesto fez, e eu tinha uma pergunta para a Vanessa, que o Eduardo fez. Mas eu vou só pôr mais um pequeno anexo para o Léo, é que sempre se ouve dizer que é muito difícil trabalhar com os países hispano-americanos, né, que há uma burocracia imensa, que se atrapalha muito. Mas você já deu um depoimento que só faltou dinheiro e você virou refém, mas eu creio que não houve essa barreira alfandegária. Assim, o pessoal do Cone Sul conta que é uma ficção, que para entrar com equipamento, tudo é difícil e tal e tal. Mas eu acho que a sua resposta já satisfez que o problema foi só de uma temporária falta de dinheiro, né? Para a Vanessa, eu queria te contar que no debate do filme Gramado, eu perguntei para o Fábio onde ele tinha descoberto você, porque você é uma figura muito alta, muito bonita, muito elegante, você dá uma dignidade à personagem muito grande. E eu queria que você contasse a sua história, mas o Eduardo já te perguntou, você já contou. E agora, só para dar um puxãozinho de orelha no Fábio, bem pequenininho, porque eu tenho fama de que eu sou um budisma de chapéu e de barba. Porque no cinema brasileiro, eu sou do interior de Minas, as pessoas entram no cinema, não, na televisão brasileira, de chapéu dentro da casa dos outros. Hoje pode ser moda e tal, mas isso num filme de época é impensável. Se alguém entrasse de chapéu dentro da minha casa, meu pai falava que pessoa mal educada. Tinha um prego atrás da porta para a pessoa pendurar o chapéu, porque a função dele era cobrir do sol. Dentro de casa é falta de educação você conversar com os outros de chapéu, né? Mas eu vou pegar só no seu pezinho um pouquinho, porque no seu filme isso não é grave, que é a barba no policial. Pelo regulamento militar, policial, bombeiros não podem ter barba, pode ter no máximo bigode. No seu filme isso não é grave, não atrapalha a narrativa, nada, mas é gravíssimo, o pessoal fala, só você que se incomodou com isso, ninguém ligou. No filme O Nome da Morte, é um filme de narrativa clássica, que você precisa ser convencido de que um pistoleiro se faz passar por policial, para não ser pego depois de 100 e tantos, sei lá, 200 crimes. E o cara é barbudão, puseram a barba para envelhecer o personagem, quando um militar não pode ter barba, polícia militar e tal e tal. Lá eu acho gravíssimo, é inverossímil. Não é só porque eu sou um budismo de barba e de chapéu, é porque é inverossímil. No seu não é grave, mas da próxima vez tire a barba do policial para seguir o regulamento da polícia. Claro, total. Inclusive, a gente tinha um ex-policial de verdade. Aquele policial que aparece na porta da escola é um ex-policial de verdade. E ele, assim... ele pontuava. Passava as coisas pra gente assim, de uma forma muito didática, assim, sabe? Postura, policial não senta, policial, sabe? Tipo assim... E esse detalhe passou, assim... não pensei nisso. O ator estava em Conte, gente. Também não teria como, porque ele estava filmando outra coisa. Ele estava já na segunda temporada de 3%, e estava fazendo mais um longa. Não é isso? Oi, gente. Vamos juntar as últimas perguntas aí. Não dá. Vamos juntar a última pergunta e seguir, para a gente dar tempo da gente falar. Olá, Mauro Giuntini, sou realizador e professor da Universidade de Brasília. Parabéns para as duas equipes, né? A sessão Abraço realmente funcionou muito bem. A minha pergunta é para a Beatriz e para a equipe, né? Vocês criaram um universo muito encantador e eu achei muito sedutora a forma ambígua que você trabalhou o realismo e o realismo fantástico, né? Você abria muito essa perspectiva de eles estão mortos ou não, né? Permitia ao espectador ficar ali elocubrando, né? E se eles estão mortos ou se eles estão vivos? Porque, né, em vários momentos você trabalhou isso de uma maneira vocês trabalharam isso de uma maneira tão bem articulada que deixava esse espaço, né, em aberto. A primeira vez que os personagens aparecem, eles, né, podem estar, né, ali dentro ou não. Outra cena, por exemplo, quando a jovem ali chega na escola e aquela apresentação é ambígua. Ela podia estar lá viva, né? E assim como a primeira aparição do Kiki também, ele podia estar ali escondido, né? E aquilo fazer sentido, aquele silenciamento. Então, a minha pergunta nesse sentido, assim, como tentar avançar um pouco nessa construção, né? Muito difícil, né? E muito poderosa em termos de narrativa. Como é que vocês trabalharam isso, né? Agora eu sei que é um processo bem longo, né, de criação, e
e um processo muito árduo, né, na criação, né, de botar isso na tela, mas muito poderoso. Parabéns para todos aí. Marcelo, só então ultimíssimo, não sei se era o seu comentário sobre o curto. Até para complemento um pouco a pergunta, porque sentindo o filme depois e no quarto e tal, eu senti muito uma coisa da espiritualidade dele, e ouvindo você falar agora e com reflexões sobre o filme, você não acha que esse filme foi uma chamada espiritual, não? Sua, assim? Já que tem uma coisa do lugar de fala, que é tão discutido, mas que o espírito ele vai além disso, assim. Eu não acho, não. Eu fiquei com essa impressão. Quando você fala, a primeira fala que você falou, eu fiquei... E nesse momento meio mágico... O processo criativo, para mim, é uma coisa meio inexplicável, assim, nesse sentido. Realmente eu vejo e vou escrevendo aquilo que eu estou vendo, sabe? Os que os personagens estão fazendo. E é muito louco. De repente eu chego num lugar e eu vejo exatamente aquilo que eu tinha desenhado no storyboard. Tipo, a Assembleia dos Mortos, eu não tinha, e eu tinha feito, é assim, assim, assim. Quando eu chego lá, eu olho, pá, é aquilo que eu tinha... Então, eu acho que existe algum acesso ao inconsciente coletivo, ao Akasha, ao que quer que seja, assim, para mim é um processo, não sei nem se é mediúnico, eu não sei que raios que é, mas assim, eu me deparo com, eu vou descobrindo, assim, é quase como se fosse um ser que eu tivesse, um filme para mim existe, todos eles existem em algum lugar e parece que eu vou tentando, assim, captá-lo mesmo, que eu vou tentando recordar, assim, quando eu aperto o REC, relembrá-lo, assim. E é muito louco, ele vai se revelando para mim e acaba de se revelar aqui, com as perguntas, com o que cada um percebeu também, que eu falo, nossa, não tinha percebido nisso, é verdade, olha lá, o safado, como é que ele se mostra aqui e tal. Então é um processo muito intuitivo e muito desse lugar mesmo ali, para mim, de inconsciente coletivo. E que quando se revela é fantástico, né? Quando você vê, assim, você fala, nossa, essa pessoa está falando o que eu escrevi, meu Deus, é uma coisa assim muito, muito forte. E ele tem, né, essa dimensão mística desse presente dos mortos vivendo com os vivos, interferindo na vida dos vivos, né, de não existir essa, enfim, dessa separação ser justamente esse jogo de ponto de vista, né? Então a dificuldade na construção do roteiro e da decupagem era isso. Quem é que falava com os mortos, via e estava vivendo com isso, quem não, né? Então, por exemplo, todos os pontos de vista do Fábio não aparecem os mortos. Quando ele olha a mãe, ele vê a mãe sozinha, falando sozinha. Quando ele, enfim, ele atira, né, quando a menina chega em casa e passa por ela sem ver, né? Então ele não enxerga, ele vê a mãe que está distante, enlouquecendo de uma certa maneira, né? A mãe é que está mergulhada nesse universo, então ela conversa, ela toca, ela no início do filme ela carrega a filha, né, para cima e para baixo, está super próximo e aos poucos a gente vai separando as duas, né? Então começa nos quadros e separando, depois em cenas e depois até que o último ato do filme, né, a última parte do filme, ela não aparece. E é um movimento contrário com o filho, né? Então, com o filho, no começo, eles estão distantes, porque, enfim, ele está se desafiando ela para que ela olhe para ele, porque, imagina, você perder um filho, né, é a pior dor que pode existir, né? Então, o outro que fica, a grande pergunta para mim fazendo o filme é como é que você continua amando depois que acontece uma coisa dessa, né? Como é que você continua vivendo, como é que você toca a vida para frente? E ela tem que tocar porque ela tem outro filho. Então tem esse começo que ele está mais assim desafiando ela para que ela olhe para ele e aos poucos eles vão se aproximando, né? Então no final estão os dois ali juntos e ela está carregando ele ali no barco quando aparecem os mortos que vivem com eles e que vão sempre viver, né? Teve uma coisa, o filme ele estreou em Cannes na Quinzena dos Realizadores, então foi lá a primeira exibição, foi ovacionado por mais de 3 minutos, foi super forte porque eu não sabia se alguém ia entender. Que também é isso, processo intuitivo, eu não faço a menor ideia se eu sou louca ou se isso também está comunicando com alguém, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo, se minha loucura é a loucura do outro também, né? Então, a gente é um risco que vai e eu quis ser bem, assim, não fazer concessões, assim, me foi sugerido que a criança falasse e explicasse o que estivesse acontecendo, assim, foi sugerido o letreiro, e eu, não, tipo, quem não entender, paciência, sabe, assim, é uma experiência sensorial de qualquer maneira, sabe, então foi um risco, assim, então quando as pessoas sentiram-se tocadas, da mesma maneira que eu também me senti tocada, quando minha amiga contou a história dela, né, para mim foi
foi uma cartaz, assim, foi um alívio. E aí veio assim, a pessoa que foi mais forte, assim, que veio falar comigo, ela falou: eu sou refugiada de Sarajevo e você me deixou em paz com os meus mortos, porque eu convivo com eles. E eu tinha vergonha de conviver com eles e de conviver, de conversar e de, né, perguntar opinião e de estar vivendo junto. E agora eu estou em paz com isso. E foi muito louco, assim, nessa coisa de, nossa, uma mulher refugiada de Sarajevo se sentindo tocada com um filme né, de um conflito daqui. E acho que a gente vive muito esse momento também, né, de migrações e, né, desses conflitos em toda a parte. E aí é aquele lado humano, né, que apesar de sermos culturas diferentes, né, as nossas necessidades são as mesmas, né? Necessidades de ter um teto, de estar com a família, de ter o básico para sobreviver, tudo é o mesmo lugar, né? E a gente é planetário, né? Não sei, é transgeracional e sem fronteiras, né? Os dois. O realismo fantástico está um pouco já explicado aí nas suas. Não sei se você quer falar alguma coisa mais sobre isso. Né? Que era a pergunta do Mauro. Alguma coisa? Não, que era só da transição do realismo fantástico para o realismo sim, que é roteiro, né? Que foi justamente para mim essa construção do roteiro. Então, o começo é a parte mais. Você acha que está vendo um drama social, mas está tudo ali, sempre tem que ter presente na sua cara. A gente não escondeu, a gente não mentiu em nenhum momento. A gente só foi revelando as coisas aos poucos, conforme o personagem também ia percebendo. Então, ela vai ficando fluorescente, né? Conforme ela vai passando por esse processo de morte, ela vai se dando conta de que ela está morta, né? O pai também, a mãe também. Então, esse processo de luto que vai acontecendo aos poucos, né? E aí, no roteiro, para mim, era interessante fazer essa construção de que você construísse várias coisas na sua cabeça que fosse desmoronando. Então, você constrói que ela está lá dando um golpe. Aí você fala, não, ela está recebendo o golpe do advogado. Aí, não, na verdade, ela está tudo acontecendo mesmo. Estão mortos e ela está passando por isso, né? Então, o tempo inteiro a gente ia, né, em termos de roteiro, né, construir uma coisa para ela se desconstruindo. E, ao mesmo tempo, ela carrega o tempo inteiro um colar só com 2 crianças aqui. Então, tem várias mensagens subliminares que estão ali na tela, enorme, e que seu inconsciente deve estar captando, assim. Porque ela fala, né, que perdeu a filha e o marido para o advogado. Aí você imagina que ela tem, então, uma 3ª filha. Mas está ali na sua cara o colar com 2 crianças apenas. Assim. Então, tem vários... Por exemplo, do banho. Quando toma o banho, depois, no outro plano, a menina não está lá, ela desapareceu. No campinho de futebol, sai as 3, a abuelita, a mãe e a menina, e a menina não aparece mais, porque é outro ponto de vista. Então, o tempo inteiro, a menina passa pelo espelho, a mão, quando a mãe está chorando, né, depois de brigar com o filho, e ela não aparece no espelho, a menina. Isso a gente tirou na pós-produção. E ela vai se acalmando conforme essa filha vai acalmando ela. Então, tem o tempo inteiro a gente vai... E cada vez vai se revelando mais, né, para você esse universo paralelo, assim, mas essas múltiplas realidades que convivem. Eu tenho a impressão que a Maria Paula está louca para brincar, almoçar, e a gente está aqui no cativeiro. E aí é o seguinte, só reforçar, 14 horas Parque Oeste, 16 horas Excelentíssimos, às 19 lance maior em cópia restaurada. Agradecer imensamente a presença de todos vocês e almoço, né? Obrigado, gente.